Boa noite. Eu sou a doutora Ivani Manzo, sou fisiologista do exercício e health coach. Eu estou gravando esse vídeo a pedido de alguns alunos que vêm me perguntando há muito tempo quais são os efeitos da utilização de hormônios anabolizantes. Bom, primeiro eu gostaria de dizer o que são hormônios anabolizantes. Os hormônios anabolizantes são aqueles hormônios que promovem aumento do metabolismo e aumento na produção de proteínas. Na verdade, eles aumentam vários aspectos do metabolismo, mas o que é mais procurado é esse aumento na síntese de proteínas. Esse aumento na síntese de proteínas acaba acontecendo de uma maneira mais evidente nos músculos, e justamente porque hoje nós temos uma valorização muito grande do corpo, da estética, e o corpo que é aceito hoje como mais bonito é aquele que é mais musculoso, tanto para homens quanto para mulheres. Esses anabolizantes estão sendo muito usados. Os hormônios anabolizantes, eles podem ser classificados de duas formas, os esteroides e os proteicos. Os hormônios anabolizantes esteroides são aqueles que são derivados de lipídios, ou seja, eles são gorduras, eles são lipídios. E os proteicos, como o próprio nome diz, eles têm a estrutura proteica. O hormônio anabolizante proteico mais conhecido é o GH, o hormônio do crescimento, e a insulina também é um hormônio proteico, também é anabolizante e vem sendo muito utilizada ultimamente. Os esteroides anabolizantes, eles são hormônios conhecidos como testosterona, dihidroandrosterona, dihidrotestosterona. Esses hormônios, eles são extremamente potentes. Eles provocam um aumento da massa muscular de maneira muito rápida e muito real. Não existe nenhuma forma de se chegar à hipertrofia provocada por eles apenas com o exercício. O que eu quero dizer? Que se uma pessoa fizer uso do hormônio esteroide anabolizante, a musculatura vai crescer e vai crescer muito. Nunca só com exercício a pessoa chegaria a esse tamanho. Bom, esse é o que está sendo procurado com a utilização. Mas falando dos hormônios esteroides anabolizantes, é preciso dizer que os seus efeitos colaterais são gravíssimos. E talvez tão grave quanto esses efeitos colaterais é o fato de nós não sabermos como, quando e qual efeito colateral vai aparecer. Cerca de 88% dos usuários de hormônios esteroides anabolizantes apresentam pelo menos um efeito colateral. O efeito colateral pode ser, vamos dizer, um pouco mais simples, como acnes generalizadas. Essas acnes muitas vezes são extremamente graves, quadros graves de acne, mas pode ser um quadro mais leve também. Pode desenvolver ginecomastia nos homens. A ginecomastia nos homens é o aparecimento de mamas, o crescimento das glândulas mamárias, então o aparecimento de mamas, que só será, vamos dizer assim, revertido com cirurgia. Pode acontecer atrofia dos testículos. Com essa atrofia de testículo vai acontecer também uma alteração na produção dos espermatozoides. Esses espermatozoides podem ser produzidos com anomalias, dando origem a bebês com problemas genéticos. Essa espermatogênese, vamos dizer assim, alterada, essa produção de espermatozoides alterado pode levar também a uma esterilidade masculina, ou seja, o homem não vai mais conseguir se reproduzir. Sim, como muita gente tem medo de dizer, sim, provoca no homem uma redução do desejo sexual, uma redução do desempenho sexual. Isso acontece ao longo do ciclo, não no início do ciclo. Ciclo, para quem não sabe, eu acho que a maioria das pessoas já sabem, o ciclo é, na verdade, o período no qual o indivíduo faz uso desse hormônio esteroide anabolizante. Então, esse ciclo tem das mais diversas formas, das mais diversas dosagens. Nada disso é científico. Não existem estudos científicos autorizados para isso.
justamente porque os efeitos colaterais são muito, muito graves. Bom, continuando a falar dos efeitos colaterais. Eu falei da acne, eu falei da atrofia dos testículos, da alteração na produção dos espermatozoides. Nada disso mata. Pode até provocar o nascimento de uma criança com síndromes genéticas, mas o indivíduo que faz uso desses hormônios, ele pode desenvolver aterosclerose, ou seja, a produção de placas de ateromas nos seus vasos sanguíneos. Essas placas de ateromas promovem cardiopatias, problemas cardíacos, acidente vascular encefálico, acidente vascular cerebral, falência dos rins, falência hepática, câncer de fígado, câncer de próstata. E todas essas enfermidades que eu falei agora, elas podem ser letais. Indivíduos que fazem uso de hormônios anabolizantes não podem dizer eu estou tomando um hepatoprotetor, ou seja, eu estou tomando alguma coisa que protege o meu fígado. Isso não existe, né? Acreditem, pode existir alguma coisa que amenize, mas não que proteja e que esses efeitos não aconteçam. Claro que quanto mais ciclos o indivíduo fizer, mais ele se expõe ao risco e mais grave pode ser a situação. Mas ninguém pode dizer que o uso de um ciclo apenas não vai causar nenhum tipo de efeito colateral, né? Então é muito grave. Nas mulheres, o uso de testosterona leva à redução das mamas, aumento do clitóris, aparecimento de barba, engrossamento da voz. E no caso do engrossamento da voz, do aumento do clitóris, são modificações irreversíveis. Então, mesmo que a mulher deixe de fazer o ciclo ou pare de usar testosterona, a voz ficará alterada e o clitóris ficará aumentado. Nós não estamos falando aqui de estética, eu estou falando aqui de saúde, né? Os efeitos, vamos dizer assim, internos são os mesmos para homem e para mulher. Então, cardiopatias, câncer de fígado, falência renal, tudo isso acontece com usuários de hormônios esteroides anabolizantes. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer em um ciclo, por favor, entendam isso. Mas pode acontecer com um ciclo. Por que isso pode acontecer? Todos nós temos uma possibilidade, por exemplo, de desenvolvimento de câncer. E eu não sei se vocês sabem, mas o câncer é uma doença que nos seus estágios iniciais ele dificilmente é percebido. Existem alguns cânceres que nós chamamos que são tumores hormônio dependentes. O que significa isso? Na verdade, como que a testosterona age no nosso organismo? Você já deve ter percebido que o indivíduo que faz uso da testosterona, ele não tem uma alteração em tudo no seu corpo, apenas em algumas partes. Então, eu vou dar um exemplo, eu diria até ridículo, mas que eu acho que vai exemplificar bem. Quando o indivíduo faz um ciclo, ou seja, quando ele usa a testosterona, você não vai ver nenhum tipo de modificação no globo ocular desse indivíduo. Eu sei que eu estou falando uma coisa muito esquisita, mas veja, por que o globo ocular desse indivíduo não sofre nenhuma alteração? Porque no globo ocular não existem receptores para a testosterona. Então a testosterona não tem como agir nesse tecido que forma o globo ocular, porque não tem receptor para isso. Então, a testosterona, o sangue banha essas células, a testosterona passa por ali, mas ela não age. Se por um acaso você tiver um tumor hepático inicial, seja ele maligno ou seja ele benigno, quer dizer, seja câncer ou não, o fato de você estar usando a testosterona vai ativar, vai acelerar o metabolismo dessas células. E você vai, de uma certa forma, provocar o crescimento desse tumor. E algo que poderia eventualmente sozinho regredir, você está provocando o seu desenvolvimento, tá? Então, nós temos no nosso organismo a possibilidade de estarmos desenvolvendo um tumor hormônio dependente. E lógico que com a idade, essa tendência, né, essa possibilidade aumenta. E se você faz o uso desses hormônios, você pode muito bem acelerar esse processo. Outro efeito que existe com relação à utilização de hormônios esteroides anabolizantes, é que esses hormônios, nas doses em que são utilizadas, eles provocam uma ação muito forte, uma ação muito grande do fígado e dos rins.
Ou seja, esses hormônios eles precisam ser metabolizados, eles precisam ser eliminados. Na verdade, isso acontece com todos os hormônios que nós produzimos, mas como eles estão sendo utilizados em quantidade muito grande, eles acabam sobrecarregando o fígado e sobrecarregando os rins. Essa sobrecarga hepática acaba provocando o desenvolvimento de câncer hepático. Então, além de você ter a possibilidade da ação em receptores de células cancerígenas pré-existentes, vamos assim dizer, você pode provocar o aparecimento de células cancerígenas, porque você está, durante muito tempo, provocando lesões no fígado. Essas lesões elas podem progredir para o desenvolvimento de câncer. Essa então seria uma outra forma de desenvolvimento de câncer hepático, não só se você já tem algum câncer em desenvolvimento nos estágios iniciais, mas também provocar o aparecimento de um câncer que, se você não utilizasse, não existiria. E o GH, certo? Né? Todo mundo fala do GH, do hormônio do crescimento. O que o GH promove? O GH é um hormônio proteico que, quando é utilizado na fase adulta, promove o crescimento das extremidades ósseas, ou seja, vai ocorrer crescimento da mão, dos ossos da mão, dos ossos do pé e dos ossos da face. Então, o indivíduo que faz uso de hormônio, como hormônio do crescimento na fase adulta, ele tem aumento da mandíbula, tanto inferior quanto superior, tem o aumento dos ossos do crânio, principalmente o osso frontal, então ele fica com essa parte, essa sobrancelha, eu costumo dizer como se fosse um dinossauro, assim, uma coisa saltada, aquele queixo proeminente, as mãos grandes e os pés muito grandes. Para vocês saberem mais ou menos o que isso significa, vocês devem ter assistido o desenho animado chamado Shrek. O personagem Shrek, ele foi baseado num homem, num pugilista, que teve um tumor de hipófise, onde o hormônio do crescimento é produzido, e ele teve todas essas modificações no corpo dele. E ele ficou daquele jeito que o Shrek é. Se vocês tiverem curiosidade, é muito simples vocês verem como era esse indivíduo. É só vocês irem lá no Google, digitarem Shrek e cliquem em imagens e vocês vão ver, vai aparecer ali a foto do indivíduo, para vocês verem até que ponto o hormônio pode alterar, né, o indivíduo. O hormônio do crescimento, o GH, ele também aumenta a síntese proteica, mas ele não tem a mesma capacidade de aumento de síntese proteica, ou melhor, de provocar a hipertrofia, como a testosterona tem. Então, por que ele é usado? O GH, como hormônio do crescimento, o que ele faz? Ele promove um aumento do metabolismo, e para isso, ele utiliza como fonte de energia gordura subcutânea, principalmente gordura subcutânea. Então, o GH, a gente diz que ele seca, ou seja, ele retira a gordura subcutânea, joga essa gordura na circulação para que ela possa ser utilizada como fonte de energia, já que o organismo está, teoricamente, em desenvolvimento, crescendo. E aí, dado esse modismo do corpo ter que ser musculoso e definido, ou seja, a pele tem que estar em íntimo contato com o músculo, sem uma camada de gordura, para que a aparência, os contornos desse músculo possam ser visualizados, os indivíduos então compõem, eles fazem utilização da testosterona junto com o GH, para que a testosterona promova uma hipertrofia realmente grande e o GH dê essa definição, ou seja, essa retirada da gordura. Bom, qual é o problema do GH, não é? Além dessas modificações, vocês podem ver em alguns sites, algumas pessoas que têm o músculo, vamos dizer assim, um pouco aumentado, vocês vão perceber que o queixo dessa pessoa é muito grande, que os dentes, os incisivos, eles estão separados por crescimento da mandíbula. Existe até uma pessoa que foi Mister Universo, governador de um estado dos Estados Unidos, ator de cinema. Essa pessoa tem esses dois dentes frontais separados pelo uso do GH, não é? E entre outras coisas.
o queixo muito grande, esse osso frontal aumentado, como eu falei para vocês, além dessa transformação visual que o indivíduo apresenta, o GH nós dizemos que ele é diabetogênico. Por quê? O que quer dizer isso? Diabetogênico significa induz diabetes. Por que ele induz diabetes? Justamente porque ele aumenta tanto a disponibilidade energética que acaba sobrando glicose na corrente sanguínea, porque o corpo estaria em desenvolvimento. E esse aumento de glicose com o uso regular do GH é que leva o indivíduo a desenvolver diabetes. E aí, né, muita gente eventualmente prefere ser diabético e musculoso do que ter saúde. Para quem não sabe, a diabetes é uma doença grave que não mata rapidamente. O indivíduo vai ter durante todo o restante da sua vida problemas, né? Desde impotência sexual, problema de cicatrização, qualquer ferida é muito difícil de cicatrizar. Muitas vezes essas feridas, elas, vamos dizer assim, se desenvolvem, elas progridem e é necessária a amputação de membros. É muito comum a amputação de dedos do pé, da perna até a coxa, muitas vezes. Desenvolve cegueira, ou seja, é um tormento muito grande só para querer ser musculoso, né? Então, eu diria que para aquelas pessoas que querem ou que utilizam o anabolizante esteroide ou anabolizante proteico, eu gostaria que essas pessoas, pelo menos, soubessem dos efeitos colaterais que podem acontecer. Muitas pessoas têm morrido, muitas pessoas têm falecido pelo uso desses hormônios. Não é a maioria que falece, não é, mas muitos falecem. E a gente não sabe quem vai ser o próximo que vai falecer, né? Esse é um problema muito sério. Outra coisa é que a gente não sabe quem vai adoecer e que doença é essa que vai aparecer. Então eu gostaria que, se as pessoas forem fazer uso desse anabolizante, que pelo menos saibam, né? O que estão ingerindo, o que estão aplicando e quais as possíveis consequências disso tudo. Ninguém está sozinho na vida. Então, se você está pensando, eu vou fazer porque eu quero, porque eu pago as minhas contas, a mãe, o pai, o tio, o avô, os amigos, todos sofrem quando as pessoas ficam doentes ou quando as pessoas falecem, né? Nós deveríamos ter um pouco mais de respeito pelo nosso corpo, tá certo? Mais uma vez, eu estou à disposição. Se vocês desejarem fazer mais perguntas, eu falei muito rápido, porque às vezes o vídeo muito longo é muito chato de assistir, mas eu estou à disposição. Se eu puder elucidar, se eu puder esclarecer mais alguma coisa, por favor, façam as perguntas. Eu estou sempre à disposição para responder para vocês, ok? Até logo, obrigada.